Na questão 11, ele está pedindo para você identificar o assunto comum nessa questão entre os dois textos. É só observar, veja aí. Assinar a alternativa que contém uma informação que se aplica a um só tempo aos textos 1 e 2. Como consequência da complexidade da sociedade moderna, tem-se o prejuízo da qualidade de vida. É exatamente isso. Olha, seja pela doença da pressa, seja pelo que ele chamou de problemas profissionais, ou aquela coisa, o conflito mesmo da carreira nos tempos dessa guerra profissional que está acontecendo aí, tudo advém dos tempos de modernidade, claro, dessa complexidade da sociedade moderna, tudo mais, aquela coisa, e a perda da qualidade, né? No texto 1 ele fala em qualidade de vida, seguramente, né? Quando você vê aí na linha 21, sem grandes novidades, mas podem fazer a diferença entre tocar a vida ou ter uma vida com qualidade. Ele fala muito essa questão aqui da qualidade de vida de maneira muito forte. E no final do texto 2, ele também fala, esse manejo é fundamental para uma boa qualidade de vida. Olha só, no final, na linha 45, pode ver aí. Então, ele fala de qualidade de vida nos dois textos, ele discute isso com muita propriedade, né? Cada um do seu ponto de vista, analisando as limitações e tudo mais. Então, você já vê essa diferença aí muito clara, bem tranquila. Certo, gente? Todas as pessoas sofrem, da mesma medida, as consequências da complexidade da sociedade moderna? Bom, na mesma medida não, né? Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas essa informação também, de uma forma ou de outra, não está presente nos dois textos. Como uma informação que se aplica aos dois, do mesmo modo, da mesma forma, não, está errado. C. Diversas estratégias como a atividade física devem ser adotadas para que se obtenha qualidade de vida. Não é a informação comum. A responsabilidade pela qualidade de vida, veja que aqui já está falando de qualidade, tá vendo? Legal, né? Você já tem duas letras que mencionam qualidade aqui. Tranquilo, mas não é o caso. Depende da tomada de decisões coletivas. Não. Nesse contexto, essa decisão coletiva não está envolvida nesse contexto maior. Sociedade contemporânea optou deliberadamente pela aceleração das atividades cotidianas. Isso aqui no segundo texto, né? A aceleração está totalmente vinculada aí ao texto, a doença da pressa. Não está totalmente formada como ideia-chave, como informação próxima ao texto 1, que ele quer também. Então veja, ele quer uma informação de interdiscurso, né? Ou seja, um contexto de interdiscurso, interdiscursividade. Textos 1 e 2. Certo isso? Beleza? Legal. Vamos avançar. As ideias defendidas no segundo parágrafo do texto 1, segundo parágrafo do texto 1, sua carreira em tempos de guerra, coadunam-se, se relacionam, têm tudo a ver, são compatíveis, tá? Com a seguinte proposição inferida, deduzida, interpretada do texto 2. Olha que questão legal, gente. Putz, muito massa, doido. Veja, ele quer essa ideia do primeiro parágrafo, sua carreira em tempos de guerra. Qual foi a ideia? Ele fala, a complexidade da sociedade está cada vez maior, as pessoas que têm uma postura alienada tão preocupante, é realmente muito preocupante, né? O fato dessas pessoas terem uma postura de alienação, porque prejudica muito uma série de coisas. Não podemos nos alienar em relação às guerras lá do Iraque e tudo que acontece à nossa volta, o crescimento mesmo, tudo, de toda essa dinâmica, crime organizado, tudo, tem tudo a ver com o nosso posicionamento, com a nossa realidade de vida. Ele fala sobre a estratégia eficaz, é manter o foco nos projetos de vida e de carreira. Ele fala tudo isso, certo? No primeiro parágrafo, beleza. E o segundo parágrafo, gente, já no segundo, ele começa a falar de resultado, da conciliação de finito e infinito, do volume de informações que está crescendo, dos papéis diferentes, que é o que ele está falando aqui. Então, as ideias do segundo parágrafo têm a ver, elas estão compatíveis, tudo a ver, com que proposição deduzida do texto 2, interpretada do texto 2 da doença da pressa. Qualidade de vida é um conceito que envolve o quê? O que é que você acha? Vamos lá. Na questão 12 ele fala, a resposta adequada aos estímulos sociais, estressantes por natureza, que deve prever a busca da felicidade como um estado que só se adquire na maturidade. Certamente não. Essa não é a ideia transmitida, até porque ele fala do conciliar, né, do ver essa coisa aí, da capacidade de atenção e retenção de informações, uma série de coisas. A forma como, né, nessas fases em que ele está colocando aí, como essa que estamos passando de pressa e de tudo, existem cuidados e recomendações que fazem uma diferença grande. Então ele está falando da fase mesmo, do momento. Falso. Letra B.
A capacidade de discernir entre prioridades e urgências, alternando comportamentos mais contemplativos com atitudes mais tranquilas no ambiente de trabalho. Não. Nesse contexto não há referência do segundo parágrafo com essa frase aí em relação ao texto, a doença da pressa. Né? Não é a questão do estado contemplativo, beleza, a vida é bela, linda, nós somos jovens. Certamente não tem nada a ver com isso. Então não é o discernimento com o estado, alternando estados contemplativos com atitudes tranquilas. Não é isso. Ele está falando dos tempos de guerra, da compatibilização entre as duas coisas, e além disso, da forma como a gente percebe essa primeira ocasião aí, do texto 1 e do texto 2. Tá? Cuidado então, quando ele está colocando aí estados contemplativos. Já aqui, claro, na letra C, você tem o cuidado de desenvolver habilidades de liderança sem ferir os princípios éticos, já que a vida competitiva contemporânea obriga ao ritmo frenético. Pessoal, tudo bem, que obriga até o ritmo frenético, mas ele fala em liderança sem ferir princípios éticos. Ele não fala em liderança, gente. Ele está analisando dois contextos, a doença da pressa, no mundo contemporâneo, esse ritmo todo, mas ele não fala em habilidades de líder. O que ele está colocando para as pessoas terem mais qualidade de vida, exatamente nesse ponto. A qualidade de vida, nesse contexto, não envolve habilidades de liderança. Não está associada a isso. É a nossa forma realmente de lidar com duas coisas distintas, né? Dimensionar o finito e o infinito e eliminar a nossa síndrome de pressa, que é o que ele exatamente falou aí, mencionou nesse contexto, tá? Letra C, nada a ver. É isso aí. Vamos lá, continuando. Na letra D de dado, a qualidade de vida é um conceito que envolve a análise do contexto, que leva o indivíduo a discernir sobre as atitudes mais adequadas a cada situação, desde que não se percam de vista as mudanças no mundo contemporâneo. Exatamente isso. Essa é a resposta certa. Olha só, eu estou analisando o contexto porque o mundo atual, o mundo contemporâneo, como ele citou aqui, está cada vez mais imerso nessas mudanças frenéticas, nesse ritmo maluco. Só que para a questão da qualidade, é preciso que haja discernimento. Esse é um ponto. A atitude mais adequada. Precisamos ponderar sobre o que é finito e o que é infinito. Precisamos ponderar de uma forma ou de outra sobre o volume de informações que cresce. Mas a nossa postura para a tomada de decisões, os papéis e as responsabilidades que nós temos. Agir, claro, com adequação em relação aos cuidados e às recomendações que muitas vezes são simples. É o que ele colocou aí, né? Para que a gente possa ter uma vida com qualidade. Mesmo nesse contexto de doença da pressa e tudo mais, quando ele cita aí, de uma forma ou de outra, é a valorização que ele mencionou, né? Para se manter um ritmo mais rápido, uma intensidade e tal, mas com qualidade. Ou seja, é muito importante manter um ritmo mais lento, serem mais contemplativas, planejar as suas ações, mas ele está falando no final, não está associando para a qualidade de vida mesmo. Tá? Letra E. O adequado controle de fatores externos, demandando energia que pode gerar um estado de doença, se o indivíduo não aprender a trabalhar, não é essa questão do aprender a trabalhar no coletivo, estado de doença, não é controle de fatores externos, é o próprio indivíduo mesmo, é a forma como ele se porta ou como ele se coloca realmente diante da ação dos fatores externos e a sua atitude positiva, proativa ou não diante disso. Pode gerar um estado de doença, independente disso, ele está falando de qualidade, o conceito de qualidade de vida, segundo os dois textos, esse resgate de ideia aí, certo? Então, a resposta certa é realmente a letra D de dado, uma questão muito legal, bem interessante aí, de interdiscurso também. Vamos lá. Questão 13. A respeito da tipologia textual, olha só. A respeito da tipologia, lembra? Modos de organização discursiva, descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo, injuntivo, pronto. É correto afirmar que o texto 2, segundo texto, olha só, constitui uma dissertação argumentativa acerca dos malefícios da doença da pressa em relação à qualidade de vida. Gente, quando ele fala da doença da pressa, você pode observar, ele vai falando sobre a síndrome, sobre o problema e tal, os fatores que geram e tal, mas o texto não tem um caráter dissertativo, porque você não tem uma tese específica e depois argumentos e fundamentos para comprovar esta tese precisamente. Não existem argumentos articulados em prol da comprovação de uma linha apenas de raciocínio, de uma mesma estrutura, não é isso que ele está propondo. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque nesse contexto aí, o texto dissertativo, ele teria uma tese estruturada, argumentos, que não é o que acontece aqui. Note que ele narra certos episódios, ele coloca, ele conversa, inclusive as pessoas que têm tal perfil, elas geralmente fazem isso, têm tal problema, ele vai falando um pouco sobre a vida dos outros. Vamos dar uma olhada aí?
Então ele fala, né? Pessoas com essa doença se sentem valorizadas, fazem isso e aquilo. Muitas dessas pessoas que possuem essa doença passam toda a sua vida se queixando de tanto trabalhar. Nota que ele sempre fala dessas pessoas o tempo todo. Ele não está falando de um texto, de uma argumentação. Letra B. Apresenta uma descrição da doença porque se ocupa fundamentalmente de sua caracterização. Não, gente. Ele não está descrevendo a doença. Ele está relatando algumas situações comuns naquelas pessoas que detêm, que possuem essa doença. Percebeu? Então, o que é que elas fazem? Como é que elas se comportam? Elas passam a vida toda se queixando, não tem que correr muito com tudo, reclamam tudo da competição do trabalho, das exigências. São pessoas que, de uma forma ou de outra, são vítimas de si mesmas. O texto diz isso na linha 23. Percebeu? Então, não está descrevendo, está analisando isso. Letra C. Constitui uma narração, uma vez que se ocupa do relato de portadores da doença da pressa, comum nos dias atuais. Veja, Marcelo, mas ele não falou relato de portadores da doença. O gabarito oficial foi dado como letra C, você vê aí. Mas como nessa forma? Que história é essa dos próprios portadores, pessoal? A narração que ele está caracterizando aí, a doença não faz isso, não se sabe exatamente as exigências e tal. Também existem estudiosos que acreditam que o modo de criação das crianças pode contribuir para o desenvolvimento dessa característica. Mas o que é a doença da pressa? Veja que ele fala já no primeiro parágrafo. Ele define, né, é uma doença, é um conjunto de ações e emoções que incluem ambição, agressividade, competitividade, por aí vai. Essas características se constituem um estilo de vida que inclui mais demandas, e depois ele diz: muitas das pessoas acometidas pela doença passam a vida se queixando, fazem isso e aquilo. Observa que são elas próprias que dificultam, transformam suas vidas nesse corre-corre sem fim. Está aí, estressante. Veja. Pessoas com essa doença se sentem valorizadas por serem capazes de manter isso e aquilo, envolvem-se em lutar para crianças, costumam se esforçar para superar nas tarefas. Aí depois continua. Algumas pessoas conseguem manter o ritmo mais lento, serem mais contemplativos e tal, mas se a pessoa não acompanhar o ritmo exigido da sociedade, Marcelo, e daí? O relato de portadores, ele não está falando do nome especificamente. Note que o tempo todo, ele começa a falar, ele começa a narrar como essas pessoas se sentem. Olha, quem tem geralmente isso, tem esse tipo de perfil, tem essa característica, geralmente reclama disso, daquilo. Pessoas que apresentam isso, também apresentam tais quadros, fazem isso, reclamam tal coisa. Existe um relato de portadores, é porque aí, da forma como ele coloca, eu estou observando que a FGV vem fazendo um pouco isso para confundir um pouco a cabeça do candidato. Ele deixa algumas frases, algumas estruturas que ele utiliza, com aquele senso assim de duplo sentido. Não, mas do jeito que ele está falando aqui, o que eu entendi é que existem pessoas portadoras que estão dizendo como é que elas se sentem, o que é que elas fazem. Eu não estou vendo o nome de ninguém aqui, não estou vendo nenhuma citação direta a ninguém. Mas ele está mostrando como pessoas que possuem isso se comportam. Entendeu? É porque realmente eu concordo com você. Quando ele fala, não, mas ele diz assim, o relato de portadores da doença e tal, relato sobre portadores de doença, a respeito deles, de como eles se comportam. Quando ele fala realmente o relato de portadores, parece, esse dia aí realmente não é muito apropriado, se disser, falávamos de política, falávamos sobre política. Entendeu como essa preposição de, ela é passível de confusão? Concordo com você. O pessoal olha assim, mas aí dá para confundir tudo. Confunde, realmente confunde. Então, muita atenção, muito cuidado nessa leitura das questões da FGV. Veja se aquele trecho, aquela expressão, aquela forma utilizada não é passível de mais de uma interpretação. Então, você tem que observar mesmo esse contexto, porque em algumas situações ela não é muito clara, né? Mas o relato de portadores, eu pensava que os caras estavam falando alguma coisa, e não um relato sobre portadores. Aí já complica tudo. Certo? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ficar ligado nisso aqui para não estar incorrendo nesses erros aí. Beleza? Vamos continuar? Constitui uma dissertação argumentativa? Não, ele não está com a tese. Acerca das causas e consequências do estresse na sociedade? Não, ele está falando da doença da pressa e coisas que envolvem essa doença. É uma narração, ele relata, ele conta o que acontece com certos portadores numa situação A, numa situação B, C, D. Percebeu? Essa doença que é comum. Apresenta uma descrição da doença da pressa, porque defende um ponto de vista acerca das causas da referida patologia. Pessoal, não é a descrição da doença, o ponto de vista das patologias, ele não está querendo ver isso. Ele não está querendo partir realmente para esse ponto da descrição. Cuidado com isso, o texto não é descritivo. Certo? Questão 13, portanto, resposta certa. Letra C, é isso aí. Próxima aula.
A gente avança. Muito legal essa prova, estou gostando. Até lá.